Oi pessoal, bem-vindo ao canal Análise Popular. Gente, o canal Análise Popular é um canal que fala sobre séries, filmes e novela, sempre de forma popular. O que as pessoas estão comentando, o que elas acham, o que elas pensam desse tipo de entretenimento que a gente gosta tanto. Inclusive, se você tiver uma opinião diferente da minha, não tem problema, você pode escrever aí a sua opinião. Ela é super bem-vinda, viu? É popular mesmo, é bem coloquial o que as pessoas estão falando. E, gente, antes de continuar, dá um like de vocês, é muito importante para este canal. E se inscreve também, comenta, o comentário de vocês é importante. Se inscreva para dar engajamento para a gente, tá bom? Não custa nada. Hoje nós vamos falar, na verdade eu vou fazer uma comparação, porque eu estava vendo as pessoas comentando na internet, em geral, sobre o filme Poltergeist. Vocês sabem que o filme foi Poltergeist, ele foi lançado, acho que foi na década de 80, não lembro direito. Ele foi lançado, né, naquele filme, e ele saiu agora recentemente, acho que foi em 2022, foi agora em 2023, não lembro muito bem quando foi lançado. É um remake, é o mesmo filme, né, o Poltergeist. No entanto, eles regravaram este filme com outros atores, numa outra época, com outro tipo de visão, com outro tipo de tecnologia. E eu estava vendo até um certo debate na internet de pessoas que gostavam da versão mais clássica, né? E as pessoas que gostavam da versão atual. Gente, as pessoas, elas têm uma identidade muito afetiva com o clássico. Eu não entendo isso, porque tudo bem que o filme é um clássico, naquela época existia um outro tipo de tecnologia, um outro tipo de visão, o cinema não estava tão moderno assim ainda, né? Era mais precária a forma como eles faziam, principalmente filmes de terror. Só que assim, se você for comparar os efeitos especiais de antigamente com o de hoje, não teve muita diferença não em relação à tecnologia mesmo, não é nem em relação à criatividade. Porque a criatividade realmente e a decisão de roteiro, vocês vão reparar que é diferente entre o de antes e o agora. Tá travando. Bem, vamos continuar aqui. E o filme, ele começa praticamente do mesmo jeito. Daí você já até percebe a mudança de tempo, porque no primeiro filme mostra aí a família chegando naquela nova residência, naquele novo bairro, e o menino, ele tá brincando com videogame no primeiro filme, um gamezinho que eu nunca vi aquilo, né? E já no segundo filme, agora no remake, ele está jogando também, só que é um jogo com um tablet. E é interessante porque você já vê um salto na tecnologia mesmo que a gente tem no mundo e que mostra que realmente é a mesma história, é o mesmo roteiro, porém mais moderno, né? Mais avançado devido ao tempo que mudou, o que é totalmente natural. A história, gente, é praticamente a mesma. O primeiro filme, por exemplo, esse segundo filme, por exemplo, parece que eles fizeram colocar o menino mesmo da família, né, que é o filho do meio, como o grande protagonista do filme. Porque o primeiro filme, obviamente, ele tem o seu papel lá em ajudar a criança mais nova que foi enviada para o além, para o mundo dos mortos. Eu não sei dizer o que é aquilo na verdade, né? Mas são almas que estavam perdidas, até a criança fala, são pessoas perdidas, ou seja, não tinha encontrado ainda o seu destino no mundo espiritual, né? E no entanto a menininha é sequestrada, é levada para este mundo e esses espíritos não querem deixar ela voltar. Tem a comunicação pela televisão, e é até interessante porque essas televisões de hoje, antigamente eram aquelas TV de tubo, né? E as TV de tubo dava aquela cheadeira. As de hoje, essas mais planas, essas de tela plana, elas não têm essa cheadeira.
Mas eles fizeram um jeito lá chiado de um canal que está mal sintonizado e ficou muito bom. Ela continua presa dentro da televisão. Gente, o roteiro é praticamente o mesmo. É pouca coisa. Inclusive, eu assisti tudo junto, porque eu não tinha assistido quando passou o primeiro Poltergeist. Eu era muito criança. E você sabe que criança tem medo de tudo, né? E eu acabei não assistindo, até esqueci desse filme. E as pessoas sempre comentam do clássico Poltergeist, o grande Poltergeist. E eu acabei assistindo o primeiro. Só que eu assisti o antigo, né? Da década de 80. E depois eu assisti o remake agora atual. Quando eu assisti o primeiro, né? O clássico, gente, é para dar risada. Porque é tanto furo no roteiro. É tanta decisão de script, de roteiro que eles fazem, que não dá um maior sentido. Esse segundo, por exemplo, eles foram mais cuidadosos com isso. Eu acho que houve realmente essa comparação de sentar e ver que tinha coisas absurdas, surreais, que por mais que a situação seja uma situação criada, não seja uma situação real, mas dentro daquele universo, né, daquele lugar, daquele condomínio que foi construído em cima de um ex-cemitério. No entanto, naquela realidade que se propõe no filme, as decisões dos personagens não fazem o menor sentido. E você percebe quando você assiste que aquilo te incomoda também. Fala, gente, numa situação verdadeira, isso jamais acontecia. Ninguém ia fazer aquilo que eles fizeram. Por exemplo, depois que eles conseguem recuperar a criança, por exemplo, do mundo espiritual, a família diz que decide ficar na casa. Aí vai lá para uma cena, para a mãe de calcinha no quarto e as crianças no outro quarto. Depois de todo o terror que eles passaram, diz que vão dormir tranquilamente. Isso não faz o menor sentido, né? Porque aí depois os espíritos voltam para tentar jogar toda a família para o mundo espiritual. Então, quando você assiste o primeiro filme, você se incomoda com aquilo. Porque, gente, depois de tudo que eles passaram, eles ainda vão ficar na casa. E já nesse segundo filme, eles viram que foi a coisa tão absurda aquilo, que assim que eles conseguiram recuperar a criança, já mostrou eles dentro do carro, indo embora. Aí a menina até fala para ele, vocês não vão ficar aqui? Aí ele fala bem assim, o homem, em nenhum momento a gente fica mais nessa casa, nunca mais, porque eles perceberam a falha do primeiro, do original, do clássico, né? E outra cena, por exemplo, também, porque tem a cena clássica que todo mundo fala, né? Essa casa está limpa. Daquela atriz, eu nem sei o destino daquela atriz, gente. E neste outro, é um homem que trabalha com isso, né? No primeiro filme, por exemplo, ela fica explicando para ele, olha, o mundo acontece isso, são os espíritos, pegaram a sua filha, e ela está presa no mundo espiritual. Aí o pai da família fala assim, isso não faz o menor sentido. Ou seja, todo aquele movimento, todo aquele poltergeist, todas aquelas ações do espírito que estão acontecendo na casa, e no entanto, ele entra em dúvida ainda que o mundo espiritual existe, que para eles que não faz sentido. Não faz sentido o diálogo, né? Aí eles fizeram novamente nesse segundo filme agora, eles pegaram o mesmo diálogo, né, do homem explicando para ele que a criança estava perdida no mundo espiritual, não conseguia voltar. E aí o homem fala assim, mas isso não faz sentido. Aí ele até brinca, ele fala assim, tudo que está acontecendo aqui, essas manifestações de espíritos, a criança que está conversando através da televisão, você está falando que eu que estou errado? Entendeu? Todo aquele absurdo que existe no clássico, por exemplo, eles fizeram até piada agora no remake, porque realmente ficou muito absurdo. E eu não entendo essa afetividade que as pessoas têm, porque tem gente que não gostou do remake, porque o clássico é um clássico. Olha o tipo de argumento que essa gente inventa, né? Não tem sentido de ser um clássico por ser um clássico. Só porque ele é um clássico, ele é melhor. Gente, não faz o menor sentido alguém achar que o clássico é melhor do que esse remake. O remake foi muito bem melhorado. Não tem nem sentido você pegar os dois filmes, assiste como eu fiz. Assisti primeiro um, depois eu assisti o outro. A diferença é gritante.
bastante. É escandalosa, inclusive, a diferença, porque eles fazem até piada com os erros do primeiro filme. E melhoraram muito, porque a filha mais velha, por exemplo, no primeiro filme, no clássico, ela não tem muito papel. Já no segundo, já deram bastante destaque para ela, mostrou toda a situação da família. Não foi uma situação pontual como foi no primeiro, mostrou o envolvimento de toda a família, mostrou as pessoas que trabalham com esse sobrenatural aí, mostrou as pessoas trabalhando, que às vezes elas entram na dúvida, mas elas também acreditam e então elas estão empenhadas em resolver aquilo. Gente, o filme ficou muito bom, o remake. Assim, obviamente que todo filme não é 100%, sempre vai ter os seus problemas de roteiro, os seus problemas de script, só que a nível de comparação, o remake ficou muito melhor com o clássico. Vamos deixar de lado essa ideia que a gente tem de que os clássicos são melhores. Eu entendo a afetividade, porque os clássicos foi bem no início do cinema, quando o cinema estava desenvolvendo, mas agora a gente tem que entender que o cinema está mais desenvolvido. Então é outro tipo de narrativa e todos aqueles erros que aconteciam, até de erros de efeitos especiais mesmo de filmes antigos, estão melhorados agora. Então não tem motivo para a pessoa achar que um clássico é melhor do que um filme atual, mais moderno, mais contemporâneo.